Pai, sobre as nossas vidas. Meu Pai, que Ele venha ministrar não aquilo, ó Pai, que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor tem nos preparado aí do alto dos céus. Diga assim: Senhor meu Deus, fala comigo nesta noite. Eu creio que eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu me adentrei. Aleluia, creia no seu milagre, amém, igreja? E as palmas louvam o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Podemos nos assentar? Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui. Agradeço imensamente a Deus por esta oportunidade. Em seguida agradeço ao Bispo Rodrigo por nos confiar de aqui estar, levar a palavra até vocês. A Bíblia nos ensina que a nossa fé ela é aumentada todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus. E nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, eu não sei a forma que cada um entrou aqui nesta noite, mas eu venho aqui falar para vocês que do jeito que você entrou aqui, você não vai embora. Hoje o Senhor ele vai estar reforçando a cada um que aqui está. O Senhor vai estar aumentando a vida espiritual de vocês, que é o nosso objetivo é de nós estarmos aqui na terra, estarmos em carne, mas é adorar a Deus em espírito e em verdade. E para estar em espírito nós precisamos estar na presença de Deus, necessitamos estar em comunhão com Deus. Abra a Bíblia de vocês juntamente comigo em livro de Atos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 8, vamos ler até o verso de número 14, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de 8 até o 14. Eu estava aqui neste altar, em comunhão com Jesus, e Jesus me passou aqui que a igreja está um pouco fora de foco. Oh, glória. E essa palavra que eu venho trazer para vocês, e o Senhor me falou que Pedro, quando estava andando sobre as águas, quando ele perdeu o foco de Jesus, ele começou a naufragar. Então essa palavra que eu trouxe aqui vai nos falar um pouco sobre o que o Espírito de Deus está falando com vocês desde o início. Eu ouvi dois louvores aqui que me levaram a também nessa palavra. Foi o louvor que a irmã cantou de Nabucodonosor, que Deus ele abate o soberbo e Deus ergue o humilhado, aquele que se humilha. Então na história daquele louvor ele leva um rei ao pasto, ele faz um rei e no pasto, e esse rei lá ele é como um animal. E assim que Deus faz com aquele que tem soberba, aquele que tem o seu eu, aquele que faz as coisas e faz e fala para todos que é o seu eu que está fazendo. Deus não opera em pessoas que têm soberba, mas sim ele se agrada daqueles pequenos, né? Quando Jesus fala assim que o reino de Deus, para nós entrarmos, nós temos que ser como crianças, né? Quando ele fala bem-vindo os pequeninos a mim, né? Não é só criança, tá? Entenda que os pequeninos que ele está falando ali é os adultos com o coração de criança. Somos nós, porque criança já tem a simplicidade, criança não tem maldade, entendeu? Maldade nós vamos adquirindo com o nosso crescimento, mas o Senhor fala que mesmo quando a gente cresce, nós temos que ser como as crianças, simples, sem malícia, sem maldade. Então vamos lá, quem encontrou diga amém. Amém? Não senti amém. Amém? Amém. Amém. Livro de Atos, capítulo de número 4.
de número 8 vai nos falar: então Pedro, cheios do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que estes homens eram sem letras em doutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Verso de número 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Amém? Até aqui somente. Nós temos pouco tempo, o tempo já se foi, mas eu vou dar aquilo, eu vou passar aquilo que o Senhor pede para passar para a igreja. Então vamos lá. Essa palavra aqui do livro de Atos, livro de Atos é o início da igreja primitiva de Jesus. É o pontapé inicial da igreja de Cristo. É quando Cristo morre, é quando Cristo ele é ressuscitado. Os discípulos que andavam com Jesus, eles estão órfãos, eles estão sem saber para onde ir. E Jesus aparece para eles na Galileia e fala assim: ninguém saiam daqui de Jerusalém, até que do alto todos vocês sejam cheios, sejam revestidos de poder. E nós vamos ver no livro de Atos, no início, lá no capítulo 2, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que aqueles homens estavam no templo orando, se enchendo de oração, se enchendo de Deus. E nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus desce, o poder de Deus desce, o poder de Jesus na igreja de Jesus desce sobre aqueles homens, e aqueles homens são cheios do Espírito de Deus. E no capítulo de número 3 nós vamos ver que Pedro e João, perto da hora nona, estão indo ao templo adorar a Deus. E lá na porta desse templo eles vão ver um homem coxo, aleijado na porta. E este moço pedia esmola. E eles vão chegar no templo, e quem sabe Pedro e João não tinham dinheiro ali no bolso, quem sabe não carregavam consigo o interesse pela prata e nem o interesse pelo ouro, mas eles já logo vão olhando para aquela pessoa e falam assim: prata eu não tenho, ouro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho aqui eu entrego para ti se tu quiser, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eles vão, oferecem o Espírito de Deus, aquilo que estavam cheios, carregados, cheios do Espírito Santo de Deus para aquela pessoa. E a palavra de Deus vai nos contar que aquela pessoa vai levantar, e ela vai andar, e ela vai entrar saltando, pulando de alegria dentro do templo. Glória a Deus. E aqui no capítulo de número 4 nós vamos ver que por estes dois fazer essa boa ação, eles vão ser levados no sinédrio, eles vão ser apresentados ali perante o sinédrio. A ordem era para exterminar, a ordem era para matar, a ordem era para acabar com a mensagem da cruz. Mataram Jesus, crucificaram Jesus. E nós vamos ver aqui neste capítulo 4, escrito este livro por Lucas, um médico, um homem formado, um homem letrado. E o que mais vai me chamar a atenção aqui nesses versículos que eu li para ti, li para vocês, é que vai nos contar uma história que Pedro e João são homens indoutos, são homens
iletrados. Ou seja, Pedro e João não eram doutores, não eram formados, não tinham escolaridade. Trazendo para o dia de hoje, bispo, eram pessoas simples, eram talvez pessoas analfabetas. A ótica humana talvez não tinha condições de estar. Mas entenda uma coisa, Deus trabalha com pessoas simples. Deus pega o soberbo, Deus pega o rei e manda para o pasto, e Deus pega um do pasto e coloca no trono. Esse é Jesus. Então nós vamos ver que o foco de Pedro e João, quando eles buscavam aquele templo, buscavam em oração, talvez Pedro e João, eles iam para o templo com a barriga vazia, talvez não tinham tomado um café da manhã, talvez não tinham ali no seu bolso dinheiro, condições, mas eles iam buscar a palavra de Deus. O foco de Pedro e João era se encher do Espírito de Deus. Então entenda uma coisa, o foco de Pedro e João não era fazer dissensões. Pedro e João não estavam focados na cor que estava pintada no templo. Pedro e João, se trouxesse ele aqui hoje nesse culto, Pedro e João iriam entrar aqui, iriam dobrar o joelho desde o começo do culto, iriam ficar prostrados, iriam prestar atenção desde o primeiro louvor cantado no templo, iriam prestar atenção desde a palavra inicial, iriam prestar atenção em tudo. O foco deles era a palavra. E muitas das vezes nós perdemos o foco. Muitas das vezes nós estamos vindo na igreja, mas estamos prestando atenção na roupa que o irmão está vindo, na roupa que a irmã está se vestindo, do jeito que o pastor está trabalhando, o que o pastor está fazendo, e nós já vamos logo falando, nós já vamos logo julgando. Entenda uma coisa, juiz só tem um, é só Jesus quem pode julgar, é só Jesus quem pode falar. Crente, quando vem achar alguma coisa, dobra o joelho e ora, dobra o joelho e pede para Deus transformar, pede para Deus modificar. É assim que nós temos que ser. Nós vimos aqui a irmã falando sobre o perdão. Nós temos que perdoar, igreja, amar o próximo, não causar dissensão, não causar contendas. Muitas das vezes, nosso foco vai perdendo o foco que é o Espírito, o foco que é a palavra, o foco que é de vir cultuar e contar os teus segredos a Deus, aqui de falar com Deus aqui neste momento. Aqui é lugar de você receber bênçãos, é lugar de Deus ouvir as tuas orações, é lugar de Deus receber a tua adoração com um cheiro suave às suas narinas. Então nós vamos ver aqui neste capítulo de número 4, Pedro e João sendo levados ao sinédrio, porque fizeram uma boa ação, porque fizeram um crente, fizeram um coxo aleijado andar. Por eles fazer este coxo andar, eles são levados para o sinédrio, são levados para aqueles que mataram Jesus, porque lá quem eram os sacerdotes? São os sacerdotes Anás e Caifás, eram eles. E estes homens querendo acabar, querendo exterminar com tudo aquilo que é de Jesus. Mas entendam uma coisa, a Bíblia vai nos falar que Pedro e João eram homens simples, mas pregavam o evangelho com ousadia, pregavam o evangelho com força, pregavam o evangelho com autoridade. Entenda, onde a igreja de Deus há revestimento, onde a igreja de Deus há poder, Deus não abre porta de igreja sem antes colocar o poder dele, sem antes colocar o Espírito Santo dele. Confia, crente, confia em Deus. Meu Deus, Nós somos crentes, nós servimos um Deus que é vivo, nós louvamos
testemunhos de mudança de vida. Nós ouvimos aqui hoje depoimentos de pessoas que Deus não só fala, Deus ele faz. Esse Jesus que eu prego não é um Jesus que só fez milagre lá atrás. Ele é um Jesus que faz milagre. Ele é um Jesus que continua operando. Só depende de mim e de você. Depende do tanto que eu acredito, do tanto que eu confio nele. Lá em Hebreus capítulo de número 11 vai nos falar que a fé é o nosso firme fundamento. O que é fundamento? É o início. Então entenda que se a fé é o firme fundamento, a fé ela é o firme estudo do início. Ensino fundamental é o ensino inicial. A fé é o firme fundamento, igreja. Sem fé nós não vamos chegar a lugar nenhum. É pela fé que nós vamos conseguir as coisas. Então ouça uma coisa: Deus me trouxe lá da Jardinópolis para poder estar aqui e falar com a igreja. Fala com a minha igreja, para a minha igreja não perder o foco, porque quem faz sou eu. É do meu jeito que eu faço, é no meu tempo, é na minha hora. A glória é minha, o poder é meu, sou eu quem faço. E muitas das vezes nós damos valor às pessoas, ouvimos os homens. A Bíblia nos ensina, quem sabe Pedro e João, eles falavam assim, ó: uns podem acreditar em carros, outros podem acreditar em cavalos, outros em cavaleiros, mas nós, Pedro e João, nós acreditamos naquele lá. Pedro e João, nós acreditamos naquele que é o alfa, naquele que é o ômega, naquele que é o início, naquele que é o fim. Todos os joelhos se dobrarão, toda língua há de se confessar o nome dele. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? Quando ele fala assim: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Quando você aceitar ele no início, ele é seu advogado. Mas eu lamento se você não aceitar ele no início. Você vai ter que aceitar ele no fim, e no final ele vai ser o seu juiz. Agora, enquanto ele é seu advogado, ele pega suas questões e ele resolve por você. Mas lá, quando ele te conhecer como juiz, não adianta mais pedir, não adianta, lá ele não atende. Eu não sei porquê, mas o Espírito de Deus me fala assim, ó: fala para essa igreja, meu servo, fala para não perder o foco em mim, fala que o foco é em mim. Eu sou aquele que faz, eu sou aquele que fala, e quando eu falo, a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre, e tudo está sobre as minhas mãos. Quando ele fala assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão sobre essa igrejinha que nasceu em Atos dos Apóstolos. Sabe o que eu vejo aqui nesse capítulo 4? Pedro e João transpirando azeite. Quem sabe então, igreja, vamos pegar essa lição para nós, para mim e para você aqui hoje. Pedro e João, eles iam ao templo, não iam preocupados com a roupa que eles estavam indo, não iam preocupados com a parede da igreja como que estava pintada, não iam preocupados com a situação. Eles iam procurar a palavra de Deus, eles iam ouvir a palavra de Deus pela simplicidade, pela pureza que eles tinham. Por isso que nós vamos ver Deus operando nesses dois homens, tremendo. No livro de Atos, a descida do Espírito Santo, o poder de Deus. Nós vamos ver que Pedro, sem o Espírito Santo de Deus, ele nega Cristo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro, até a sombra de Pedro cura, porque está aqui neste livro escrito que a sombra de Pedro curava. Entenda que Pedro, onde fazia culto, Pedro convertia 3.000 almas, 4.000 almas, 5.000 almas por culto. Olha o que é a presença de Deus, olha o que é o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes vemos a igreja
empregado, querendo status, querendo subir de cargo, querendo ser promovido. Entenda uma coisa, igreja, se eu pudesse, eu já falei isso para minha esposa, já falei isso lá no meu ponto de pregação, se eu pudesse, nem unção de pastor eu queria receber, porque eu sei que para o reino de Deus, o menor é o maior, e o maior é o menor. Então entendo que aqui nessa vida, nós temos que viver ela sim, nós precisamos das coisas daqui dessa vida sim, mas o importante é Deus, o importante é buscar a palavra de Deus, o importante é estar procurando Deus, é estar em comunhão. Meu Deus! O apóstolo Paulo nos fala em Romanos 8 que a nossa vida aqui na terra, sem comunhão com Cristo, sem comunhão com Jesus, é acidente na certa. É como nós dirigimos um caminhão carregado numa descida sem freio, vai dar acidente. É verdade. E sabe o que mais me deixa cada vez mais apaixonado por este livro? É porque lá nesse mesmo capítulo de número 8 do livro de Romanos, ele vai nos falar que ninguém perde a comunhão por Jesus. Presta atenção nisso aqui, igreja. Vamos ver se vocês estão comigo aí. Ninguém diminui a comunhão com Jesus, porque o amor de Deus é pequeno, é pouco, e nem porque Satanás é muito poderoso. Mas entenda que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse capítulo de número 8, que só vai perder comunhão com Jesus aquele que deixar de buscar, aquele que deixar de orar, aquele que deixar de se santificar, aquele que deixar de se consagrar. Então entenda uma coisa, igreja, a palavra de Deus vai nos falar em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, a palavra, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos nela, pastor Rodrigo, ela é poder de Deus nas nossas mãos. Ei, o poder de Deus está sobre as suas mãos. É só pregar o evangelho com ousadia. Não tenha vergonha, não tenha receio, não seja encurralado pelo que as pessoas falam. Não deixem o mundo ali fora falar, entrar dentro de vocês, porque a palavra de Deus fala que ela é loucura para os que perecem, mas para nós ela é poder de Deus nas nossas mãos. Então nós vamos entender coisas aqui da Bíblia somente estando em comunhão. Por isso o apóstolo Paulo também nos fala que o homem espiritual, ele vai discernir tudo, porque ele tem contigo o Espírito de Deus. Mas aquele que está no mundo, ninguém, de nada ele vai nos discernir, de nada ele vai nos entender. Ele vai entender que nós somos loucos, que nós estamos sendo alucinados, que nós somos doidos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Noé passou 120 anos pregando naquela arca que haveria um dilúvio, e o povo falando: Noé, tu tá louco, Noé, Noé, você tá doido, Noé. E a Bíblia vai nos contar que somente entraram lá a família de Noé. Ninguém mais deu ouvido a Noé. 120 almas. 120 anos pregando, 120 anos anunciando, e o povo só comendo, bebendo, fazendo festa. O povo não queria saber da palavra, o povo já tinha esquecido quem era Deus. Mas olha só como que Deus é. Deus achou graça em um ali no meio, porque tinha um ali que pregava a justiça, tinha um ali que não estava no meio, tinha um que não estava no meio daquele povo, andava junto com eles, mas era separado para oração. Então entenda uma coisa: não dê atenção para quem fala as coisas do mundo, não vai fazer aliança com as coisas do mundo, não. Peguem aqui a vida juntamente com o seu pastor, juntamente com a sua pastora, se fortaleça na fé. A Bíblia vai nos falar que nos últimos dias nós seremos assolados, que nos últimos dias haverá muitos falsos mestres, muitos falsos ensinadores, e que nesses últimos dias, para nós não sermos enganados, para nós, eu digo eu também, para mim não ser enganado no dia de hoje, é só se eu tiver sobre a cobertura, sobre a autoridade
Não percam o foco. Não ficam brigando por causa de cargo, querendo coisas que a ótica humana vai trazer luxo, a ótica humana vai trazer status. Deus não trabalha com a ótica humana, igreja. Deus não trabalha com o pensamento humano. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pensamento de Deus nunca vai ser por nós sequer compreendidos, porque Ele vem na contramão às vezes daquilo que eu penso, porque Ele é Deus, Ele pode. Aleluia. Por Ele todas essas coisas foram criadas. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. E nós só temos que aqui na nossa vida nos prostrar, buscar Ele. Quem sabe como Pedro e João estavam lá naquele tempo, indo buscar, indo se encher da presença, indo lá porque eles sabiam que o demônio, eles sabiam que Satanás tem o poder para nos atingir, e só não nos atingirá se nós estivermos cobertos, cheios da cobertura do Espírito. Então quem sabe Pedro e João ali, eles estavam buscando essa proteção com Deus. E quem busca Deus, ele, à medida que eu dou um passo para buscar Deus, ele dá de cima, ele me dá dois ao meu encontro. Mas Deus, ele respeita o direito de escolha. Deus, ele não vai, nós temos que abrir muito o olho com isso, viu, igreja? Deus, ele não vai descer aqui e falar assim: ó irmão, ó irmã, não faz isso, que isso vai te... Isso é pecado. Esquece. Deus, ele respeita o teu direito de escolha. O livre-arbítrio. Isso. Então, o que nós temos que ter entendimento? De não deixar nada nos transformar, de não deixar nada nos mexer com aquilo que nós recebemos de Deus, com a revelação que Deus nos dá pela palavra. Amém, igreja? Nós temos que andar na autoridade da palavra. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo dias difíceis, e a missão do inimigo é pegar uma obra de Deus, é pegar uma obra que está certa, é pegar uma obra que está andando de maneira correta, que agrada a Deus, e separar e fazer disseminação e de fazer contenda. Mas entenda uma coisa, igreja, não perca o foco, porque à medida que Pedro perdeu o foco de Jesus, ele começou a naufragar. Então entenda, nós precisamos andar no foco, nós precisamos entender que estar na igreja não é só ir buscar cargos, buscar status, mas sim é se encher da palavra, se encher do Espírito Santo. É de você pegar as pessoas na rua, trazer para a igreja, se converter dos seus maus caminhos, trazer as pessoas. Deus, fala, Deus. Quando eu digo que Deus respeita, Fala, Deus, o nosso direito de escolha, às vezes nós ficamos impressionados com a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Olha como que Deus respeitou o direito de escolha de Judas. Aquele que estava ali era Jesus. Jesus era Deus. Jesus sabia passado, presente e futuro de Judas. Jesus sabia da má inclinação do pensamento de Judas. Jesus não poderia ter chegado, era amigo, era discípulo. Jesus não poderia ter chegado em Judas: ô seu Judas, muda um pouquinho o seu jeito de pensar. Estou vendo. O que Jesus faz? A vida é sua. Eu prego a verdade. meu Deus, Você tem o direito de escolher para onde você quer ir. E nós vamos ver que palavra. Jesus, ele espera até o último segundo de vida. Por isso que Salomão fala lá no livro de Eclesiastes, lá no livro de Eclesiastes, há um tempo determinado para todo propósito de Deus. E a minha e a sua vida, ela é um tempo de Deus aqui na terra. E nós temos que cuidar dessa passagem. Porque Jesus, ele espera até o último minuto para que Judas se arrependa dos seus maus caminhos, para que Judas mostre no seu coração arrependimento e siga Jesus. Mas ele não se arrependeu. Então onde Judas está hoje, só Jesus sabe. Tem um pregador que fala, eu não falo, tá? Porque
Porque eu não sei se no último minuto da vida dele, ele pode ter pedido perdão para Deus. E Deus pode ter salvado ele. Mas tem pregador que malha o Judas até hoje, né? E nós vamos ver que assim também Deus, o Pai, falou com o anjo que se revelou no céu. Este anjo era o anjo de luz, o anjo que tinha a maior autoridade que Deus dava, poderia dar para alguém. É este anjo. Quando a gente vê a história desse anjo lá no livro de Ezequiel, a gente fica todo apavorado. Por que é que Deus também não chegou nesse anjo e falou: ó, se você não mudar o teu pensamento, colega, eu infelizmente vou ter que te cortar. Mas o que Deus fez? Esperou até no último minuto para ver se o anjo mudava o seu pensamento. Ele esqueceu que o nosso Deus é onipresente, onipotente, onisciente. O nosso Deus sabe o que a irmã está pensando, sabe o que aquele senhor está pensando, sabe o que eu estou pensando. Aliás, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Eu aqui não sei, mas Ele sabe, porque Ele é tudo. Ele é aquele que fez tudo, e por Ele todas essas coisas foram feitas. E nós temos que entender, nós temos que saber que esse Deus é grandioso. Glória a Deus. Que esse Deus é capaz de mover montanhas. Eu fecho aqui, eu encerro aqui esta pregação pedindo aos irmãos que nunca percam fé, nunca percam foco. Estejam unidos, igreja. A palavra de Deus vai falar para nós, para nós fazermos o culto com ordem e decência, para nós não se contender. Então, quando o Senhor me fala aqui sobre o foco da igreja, eu peço para que vocês estejam focados na palavra de Deus, porque estamos vivendo sim últimos dias, últimos tempos, dias difíceis. O Senhor Jesus está batendo a porta. Hoje eu não posso falar mais disso, mas gostaria muito de falar. Estamos vivendo os últimos dias de vida sobre essa terra. Os sinais estão aí. Ei, a maior prova disso não é guerra, não é terremotos, isso é princípio de dores. A maior prova que Jesus está voltando, sabe qual que é? Por falta de amor, de tantos erros, de tantas coisas erradas que haveria nos dias que antecederia a volta dele. O amor de muitos se esfriaria. E hoje nós estamos vivendo isso nas nossas ruas, nos nossos lares, nos nossos casamentos, nos nossos serviços. O amor das pessoas já não existe. É coisa de passado, é balela. Por isso que nós temos que andar na autoridade da palavra de Deus. Sonhos, cadê o amor? Cadê o amor? Louvor. Aleluia. Amém, igreja? Eu encerro aqui. Meu Deus do céu. Eu queria agradecer esta oportunidade. O nosso tempo estourou demais. Eu peço perdão pela pastora. Eu queria ter mais, falar mais com vocês, mas eu encerro até aqui pedindo à igreja que nunca perca o foco. O foco de Pedro e João era a palavra de Deus. Então entendam que igreja, para nós mantermos o foco, para nós fazermos as coisas que agradam a Deus, nós temos que andar na autoridade da palavra. É na palavra que nós vamos ser guiados, é pela palavra que nós não vamos ser enganados, é pela palavra de Deus que nós vamos ser salvos, é pela palavra que vocês vão ter o nome de vocês escrito no livro da vida. E então tudo que está escrito neste livro, leiam, colocam em prática, porque aquele que as colocam em prática serão como árvores plantadas junto ao ribeiro. Pode vir a seca, pode vir o mal que vier, mas esta planta vai estar sempre alimentada, porque as raízes dela estarão buscando o que? A água, estão buscando o que? A palavra, o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. É assim que eu encerro. Fiquem na palavra, na autoridade da palavra, para que nenhum de vocês sejam enganados. Amém? Entrego aqui neste momento o microfone e agradeço a oportunidade. Que palavra linda, que palavra. Por isso que
O inimigo odeia essa obra, né? Porque nós temos, quem vê na internet, vê o quanto a gente tem que se esforçar para pregar a veracidade da palavra de Deus. Mesmo assim a gente falha. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Sidney, pela vida da sua esposa, da missionária Inês, que teve um testemunho maravilhoso, está salvo. Vocês vão se ver no YouTube, no canal daqui a pouquinho, está ao vivo. Vai estar ao vivo lá, mas já está ao vivo no Facebook. Vai estar ao vivo lá no canal do YouTube, você está inscrito, né? Amém? E graças a Deus, né, vamos orar, porque tem coisa boa chegando, viu, dona Rita? Tem coisa boa chegando, viu, dona Sol Wilson? Tá, ele estava pregando aqui, ele louvou um louvor chamado assim, ó. Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o... Primeira vez que ele louvou. Não, ele louvou, foi a segunda vez, né? Você louva o seu louvor, segunda, né? Você vê a coisa mais linda da voz daquele homem lá. É um louvor que não é conhecido. E ele louva assim, cadê o amor? É do seu primo. Do seu primo. Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor que Jesus Cristo nos contou? Trouxe a minha vida lá na cruz. Foi um verdadeiro amor. Eu toco essa cabeça, toco assim louvor na mente, é lindo demais. Fiquem todos de pé. Faz assim com as mãos, ó. Vocês vão todos para casa. Vocês vão para casa. Amém? Eu vou ficar na porta ali. Amém? Eu não. O pastor Sidney, ninguém crê que ele é um grande homem de Deus. Sem ninguém vai precisar pedir oração para mim. Se quiser, eu vou orar com todo amor. Só que a unção que Deus colocou nele, que vai colocar nas mãos dele, aqui vai mudar toda a sua história. Você vai sair daqui não da forma que você entrou. Quem está precisando de uma porta aberta, a unção, a mesma unção que aqueles apóstolos, né? Que Pedro e João, ali na hora nona, na porta do templo, aquele paralítico estava. Então ele determinou ali, eu não tenho outro entrada, mas é que eu tenho te dou a unção que ele tem, ele vai te dar. E o milagre que você precisa, sair da cadeira de roda, eu não sei se é uma cadeira de roda espiritual, você vai sair. Se é algo que você tem que arrumar, um carro que você tem que arrumar na sua casa, é algo que você tem que pagar, uma conta que você tem que pagar. Eu só sei que Deus está provendo, ainda falta um cadinho do aluguel da gente para a gente pagar, mas está provendo. Por quê? Porque a gente pagou o documento do carro. A gente comprou o carro, nosso carro foi, quem sabe da história, levado. Nosso carro, vocês perguntaram se o carro era emprestado, né? Nós falou que o carro era emprestado, ela falou que não queria nada que era de ninguém. Pois é, levaram o carro daqui, ele passou um pouquinho, levaram o carro da gente. Levaram, a gente ficou sem carro a pé no deserto, no golzinho. A gente ficou a pé, a gente ficou sem nada. É prova, a pé chorando, sem nada em casa. Só que Deus deu, daí Deus deu esse carro que está abandonado dentro da padaria. Deus deu um carro para a gente, mas o documento todo atrasado. A gente foi lá e pagou o documento, por isso que a gente não podia não nem nada, senão levava o carro. Para a gente ganhar alma, pastor. E eu pedi oração, pedi para Deus. O irmão acompanhou essa trajetória, né? Ele tem golzinho lá, coitado, ele ficou até na cabeça dele. Ele falou, não, ele ia emprestar o gol para nós. Ele falou, não, bicho, sem carro o senhor não fica não. Mas até arrumar, o carro dele está quebrado, está até quebrado até hoje. Até arrumar, dinheiro não tinha para arrumar. Só sei que esse carro foi milagre. Amém? Graças a Deus a oração de todos os irmãos, né? Como tem milagre na vida de vocês, teve na minha, né? Teve na vida de todos que estão, e todos na hora de sair vão receber essa unção das mãos dele. Amém? Quem crê nisso? O senhor pode fazer isso, pastor? Liberação unção do nosso ministério, da nossa vida, porque hoje ele veio aqui para dar o que ele recebeu. Amém? Eu não sei, mas pela história do irmão, o irmão é um irmão que teve a vida mudada, né? É um irmão que é abençoado na vida financeira, irmão. Não tem o que falar não da vida financeira do casal. É um casal muito, se não me engano, o senhor é usineiro, né? Não sei, não é não? Não, eu achei que era usineiro. É um irmão muito abençoado. Irmão muito abençoado. Não sei de onde veio esse negócio de usineiro na minha cabeça. Eu acho que eu ouvi no passado. Mas do irmão dela, eu acho que eu ouvi isso aí. Mas não interessa o que o senhor faz, mas sempre tem honrado o nosso ministério, né? Ofertou aqui para a gente, nos salvou mesmo, literalmente. Ele nos salvou, os irmãos que nos salvou, via bem dando R$5, R$10 aqui dos irmãos, e graças a Deus nós vamos pagar, né, o documento. Acho que ela vai falar da festinha. Igreja, a festa do Dia das Crianças dia 12, a irmã não tinha comentado, mas estou comentando agora.
Vai ser dia 12, agora sábado, às 3 horas da tarde. Quem vai fazer a festa com as crianças somos nós, que é a igreja. Eu não tenho dinheiro, igreja. Vocês me ajudaram, não tem como ter festa. Mas graças a Deus, os meus vizinhos aqui vai me doar bala, pipoca, pirulito. Então isso aí, graças a Deus, já está garantido. Bolo de aniversário, eu já consegui 3 bolos da Dona Rita, do Aleph, que ganhou para vice, né? Vai me ajudar o bolo. O mercado aqui da esquina. Eu vou continuar pedindo mais bolo de aniversário. Quanto mais bolo, melhor para a gente comer até enjoar. É para nós também, não é só para as crianças. Então vai ter a barraca do bolo de aniversário, da pipoca de sal, do cachorro quente, do sacola surpresa e do refrigerante. Eu conto com os homens dessa igreja. Você que pode comprar um fardinho de refrigerante, põe para gelar, traga geladinho, apesar que o marido dela vai me doar 2 sacos de gelo e a caixa de isopor para você estar pondo. Os homens da igreja é responsável pelo refrigerante, então vocês vão ficar lá servindo refrigerante para as crianças. E tem as outras tendas que a gente separou, mas domingo eu converso com as irmãs, né? As filhas da Dona Rita vai ficar na sacola surpresa. A Antônia no cachorro quente, a Dona Rita no responsável pelo bolo de aniversário. E vamos ver uma irmã para ficar na barraca da pipoca. Eu coloquei aqui a Dona Nilza. Todas as barracas vai ter um líder. Porque às vezes você vai querer sair para ir lá comer. Você vai, ó, fica aqui um pouquinho que eu tô indo para lá. Então você, apesar de estar na barraca servindo, você vai ter como sair à vontade para comer também. Porque não vai estar você sozinho na barraca. Vai vir 4 igrejas. Entendeu? E eu falo vai barraca. Vai ter um monte de gente, 4 igrejas vai vir. Eu falo barraca e igreja, mas a gente não tem barraca. Eles vão vir também. Deixa eu falar, amor. Eu falo barraca, mas a gente não tem barraca, a gente não tem nada, a gente só tem a fé. Então, se você tiver uma mesinha de plástico lá, traz pra gente montar as tendinhas com as coisas pra nós servir, entendeu, igreja? Eu não preciso da ajuda de vocês em tudo. Eu falo barraca, mas eu não tenho nada. Eu tenho só a vontade de fazer a festa pra gente e para as crianças. Mas eu não tenho nada. Pastora, vai ter uma estrutura, só Jesus que vai montar essa estrutura usando vocês para me ajudar. Seja com essas mesas velhas da igreja, o que eu tiver a mesa da minha casa, eu vou fazer o que for melhor. Vai um vereador tentar fechar a rua para mim, trazer uma barraca lá de pula-pula, de piscina de bolinha. Pula-pula. E se ele não conseguir, você vai ter que ir atrás, porque é o que vai atrair as crianças. Já mandou aqui. Amém? Já mandou aqui, Deus. Já? Então, glória a Deus. E aí, vai comer lá fora. Eu não sei se vai poder deixar as coisas de comer lá fora. Se não puder, as irmãs ajeitam aqui dentro do salão. Eu pensei, né, por causa da higiene. Eu pensei isso, né, por causa de higiene, por causa de mosquito, varejeira. As irmãs organizam aqui a tenda de comer, aqui dentro da igreja mesmo. Mas o pula-pula, a piscina que vai de bolinha que vai atrair criança. E o objetivo principal nesse dia, igreja, é a gente falar de Jesus para as crianças, porque vai ficar gravado na mente deles. Porque eu nunca esqueço uma Santa Ceia que minha mãe me levou quando eu era criança. Eu tinha acho que uns 3 aninhos na Igreja Universal, igreja. E era uma mesa enorme, de fora a fora. E lá tinha uva, pão, fruta, e podia comer à vontade naquela Santa Ceia. Isso aí ficou registrado na minha mente. Né? E Deus me chamou para vários ministérios, eu conheci vários ministérios, e Deus hoje chamou a gente para ter um ministério. Mas o que vai ficar gravado na cabecinha dessas crianças é o que vocês vão fazer por elas. Então não nega pipoca, não nega bolo, não nega. Lógico que a gente tinha sacolinha surpresa, você vai ficar de olho para não faltar para outro. Mas bolo, igreja, eu não quero que nega bolo de aniversário, porque eu fico triste quando nega para mim. Então não nega, amém? E vai ser uma festa maravilhosa. Eu agradeço a participação do pastor e da pastora. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Em nome de Jesus. Estão convidados para a festinha. Amém? Ó, está aqui vai ungir a mão de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo e um grande amor de Deus Pai esteja com todos vocês. Todos digam? Amém. Então glorifica a Deus bem forte com as suas palavras. Amém? Vocês vão sair daqui com um milagre. Em nome de Jesus. Não, tem igreja que tem mais milagre que as duas. Pode caçar. Caça aí que não tem. Se eu quiser, eu pego o testemunho de hoje até amanhã.
É ou não é? Ô, glória.